Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver. Mais um episódio incrível aqui. Primeiro quero agradecer a todo mundo que está assistindo os episódios, falando com a gente, comentando. As pessoas que estão sendo entrevistadas aqui são pessoas muito queridas. E eu estou vendo a resposta nas redes sociais, estou muito feliz com o resultado. Você sabe que para ajudar a gente, o Mask TV, você vai no YouTube, você dá um like, você se inscreve no canal e toca aquele sininho. Sabe que eu tenho que falar sempre isso porque é isso que engaja, é isso que dá resposta para um veículo como esse que é o podcast. Muito obrigado. Hoje eu trouxe um profissional. Eu estava no evento do 5º Café Ambiental do CIESP de Cotia, no dia 3 de abril. Nós estávamos cobrindo lá. E eu estava entrevistando algumas pessoas. E aí os organizadores, que é o Mauro Dafri e a Sonaide Lacerda, falou: Rômulo, eu queria que você conhecesse o Cláudio Hanaoka, da Hanaoka Soluções Químicas. Falei, por quê? Ele tem uma pegada com sustentabilidade, ele tem um trabalho de sustentabilidade dentro da empresa, da indústria química dele, que é uma referência. Falei, quero conhecer imediatamente. Não só o conheci, como eu trouxe ele aqui agora para falar com a gente. Hoje, aqui no Mask TV, Cláudio Hanaoka, da Hanaoka Soluções Químicas. Seja bem-vindo, é um prazer. Obrigado, Rômulo, pelo convite e pela oportunidade de poder divulgar, estimular e quem sabe quem estiver assistindo e que já está na trilha, nessa jornada da sustentabilidade, continuar, se aprofundar, e quem quer mudar de profissão ou quer seguir nessa jornada, estimular, porque vale a pena, é uma coisa prazerosa que faz uma conexão entre o que eu acredito, o que eu faço, o que eu falo e o que me faz me levantar todos os dias para trabalhar. É muito importante você falar sobre isso e nós vamos discutir um pouquinho a sustentabilidade, o ESG aqui. Estou muito feliz de você encontrar um espaço na sua agenda. Vir de Cotia até a Vila Mascote não é uma tarefa fácil, não é verdade? Tem aí um trajeto pesado. Estou muito honrado e orgulhoso de bater um papo com você. E eu estava refletindo sobre isso vindo para cá. Eu pensei assim, poxa, como é longe de onde eu estou, mas o que é longe? Depende da referência. E eu lembrei de você, que você foi até a região onde fica a Hanaoka, e eu pensei, poxa, longe é para ele também. Então, é muito bom compartilhar essa experiência, né? Tipo, o que você passou, eu tô passando, e poder conversar sobre um assunto tão legal, tão importante. E relevante, né, para as coisas hoje. Nós vamos falar até do desgaste do tema sustentabilidade, do tema ESG no nosso bate-papo de hoje. Tá. Claro que eu gosto de começar as pessoas te conhecendo um pouco, né? Eu sou muito apegado, eu posso dizer, às descendências japonesas. Eu acho que esse ser humano é um ser humano ímpar no mundo. Uhum. Sempre achei isso, não é porque você está aqui na minha frente, não. Sempre me envolvi muito com amigos orientais. Isso, eu gosto muito de ver a filosofia. Gostaria que o Ocidente fosse um pouco mais parecido com o Oriente, porque a gente tem coisas incríveis e ricas no desenvolvimento humano. Você chegou aqui quando? Por quê? Você já sabe? Conseguiu definir isso? Eu sou um cara normal, como a grande maioria das pessoas. Não fui um aluno exemplar, longe disso. E eu fui me descobrir perto dos 27 para 28 anos, em questão de ser um melhor profissional, ser uma melhor pessoa. Até essa idade, realmente, eu bati muito cabeça. Em questão de até estudo, eu não sabia o que queria ser, e aquela pressão de adolescente, vai seguir que carreira. Mas, enfim, me ajudou muito começar a trabalhar muito cedo. Então, meu pai empreendeu cedo, quando eu tinha 7 para 8 anos. Seu pai é o Jorge Hanaoka? Jorge Hanaoka. Ele fundou a empresa. Só que, até chegar nesse ponto da Hanaoka hoje, ele caiu naquela estatística, na média do cara que quebra. O cara que dá certo, vamos dizer assim, ele quebra em média 2 vezes na vida. Ele quebrou uma vez, perdemos tudo. E nessa fase foi muito difícil, mas o que é difícil, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar muito cedo, vendendo sorvete na rua, pegando frango em granja, brincando na rua e tudo mais. E essa fase difícil lá atrás, ela se tornou uma fortaleza para mim, para o que eu sou hoje. Então, é uma referência. Então, essa questão cíclica da vida, o que é bom, o que é ruim, depende muito desse contexto. Então, eu tive que custear muito cedo meus estudos. Eu fiz economia. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Eu fui bancário.
Então, fui caixa de banco, trabalhei na compensação de cheques também. Me ajudou muito na minha formação em economia. Eu fiz economia na PUC. E depois eu fui seguir carreira no mercado financeiro. Eu trabalhei no Citibank, na área de tesouraria. E depois, onde tem aquelas mesas de operações. Aprendi muito num banco de uma cultura muito diferente da cultura japonesa, que era o Banco América do Sul, onde eu tinha trabalhado antes. E depois eu fui seguindo nesse mercado financeiro, trabalhando numa corretora de câmbio, onde eu fui assessor do presidente, na época da maior corretora de câmbio independente do país. Aí eu trabalhei com planejamento estratégico, auditoria, compliance. Depois disso tudo, eu decidi sair do mercado financeiro. Não deu uma crise pessoal. Eu não me via mais trabalhando no mercado financeiro. E eu estava querendo mudar totalmente de segmento. Era solteiro na época, então não tinha custo. Assim, morava com meus pais, solteiro, tinha um bom salário na corretora. Só que, eu fui sentindo que eu não queria mais trabalhar no segmento financeiro. Fiquei me questionando muito essa questão de propósito. Não veio essa palavrinha propósito na mente, mas eu senti que era uma crise existencial de eu falar, por que eu faço o que eu estou fazendo? Apesar de ganhar bem, trabalhar bem, ter um cargo de prestígio, ter um carro zero na garagem, eu mandava fazer camisa sob medida, terno sob medida, sapato de cromo alemão. Hoje o pessoal nem usa terno. Mas eu digo assim, isso não é uma demonstração de, eu era o tal, mas eu tinha uma visão e de repente falei, não quero mais trabalhar no mercado financeiro. E eu comecei a mandar currículo para mudar e queria trabalhar em empresas, em indústria. O meu pai tinha empresa na época, mas eu realmente, sinceramente, nunca me vi trabalhando com o meu pai na empresa da família, mesmo porque a empresa não era estruturada, ela estava sendo estruturada, o objetivo maior da empresa era levar o arroz com feijão para casa. No período de estresse financeiro, o estresse financeiro ele acaba desestruturando muitas famílias. E quando meu pai quebrou, que idade eu tinha? 7, 8, 9 anos de idade, era muito estresse, muita briga, muita discussão. Então, foi um período muito desgastante. E como ele já tinha empresa, eu via que era trabalhar, porque mesmo criança eu ajudava na empresa também. E você estava procurando um propósito, né? Então, talvez se a empresa era só para levar o arroz e feijão, como você disse, não estava ainda dentro dos seus objetivos. A empresa familiar, ela tem um certo glamour para quem olha de fora. Mas eu discutindo com herdeiros ou quem trabalha com empresa familiar, trabalhar com o pai não é fácil. Isso porque você sempre vai ser a figura do filho e tem que obedecer e faz o que eu mando. É normal isso, não estou criticando meu pai. Mas seus irmãos trabalhavam com seus pais? E deu muito estresse isso. Então, eu digo o seguinte, pior do que ser filho do dono é ser genro. Então, ser filho do dono não é fácil. Quem trabalha em empresa familiar deve se identificar um pouco com isso, porque mistura muita coisa. Então, eu dei um afastamento. Já tinha trabalhado com meu pai, sabia como é que é essa questão, pai e filho. E eu segui essa jornada do mercado financeiro para eu falar, vou fazer minha carreira, não vou... Mas o mercado financeiro também, ele era, aqui em São Paulo, por exemplo, nos anos 90, ele era uma ilusão de um glamour, de um status muito poderoso, né? Isso mexia. Mas era não gostoso. mexe? Eu imagino que você falou que você fazia seus ternos nas medidas, seus sapatos todos produzidos para você. Isso vinha muito no mercado financeiro até hoje. Na época daquele filme Wall Street. Sim. Os yuppies, né? Tinha um termo, yuppie, era um cara que ganhava bem, que era no jovem. E tinha essa questão que tem até hoje de mexer com a ganância, né? Vaidade, orgulho. Da vaidade, do ego. E foi gostoso. Mas à medida que você vai ficando mais velho, vai tendo uns questionamentos. Por quê, né? Por que eu faço? O que eu produzo? Porque você analisa bem, é um serviço muito... Tem muita gente que eu conheço que trabalha no mercado financeiro e está ótimo. E tudo bem, meu. O cara ganha bem, mas isso depende do seu propósito. Chegou um momento que eu falei, não quero mais trabalhar no mercado financeiro. E por incrível que pareça, o dinheiro não vai te trazer esse sentido. Então eu me via que eu olhava a minha conta, eu tinha um dinheiro, mas eu não tinha um sentido, não era feliz. E isso foi mexendo na minha cabeça. Por quê? Por que eu tô assim? Por que eu sento na mesa e não fico motivado? Eu sentava numa mesa toda de vidro, carpete, tudo novo, cadeira. E aí, junto com o presidente, aí fazia viagem internacional e tudo mais. E essa busca, você tinha uma origem, né? Essa vontade, essa
procura por algo novo veio da onde? Veio mesmo, fazia parte de você mesmo ou veio inspirado ou pela referência de coisas que você estava vendo? Não, é legal entender o contexto. Imagina um cara que nasceu com uma infância bem simples. A gente ficou 3 anos sem geladeira, em casa. A gente morava num lugar que não tinha asfalto, não tinha luz. Era um monte de insetos. E tudo bem, mas isso foi muito bom. Não tô aqui para ficar, ai, tadinho do Cláudio. Mas, isso me ajudou muito. Então me deixou muito, muito forte mentalmente, etc. Mas não foi um período fácil. É uma construção de valores, né? E eu costumo dizer o seguinte, cuidado com o que você deseja que você pode conseguir. O que eu almejava? Eu quero trabalhar e quero ganhar bem. Eu pegava ônibus e eu ficava olhando os carros na rua, quem nunca, né? Do ônibus lá suando lá, e olhando e falei, um dia quero um carro, eu quero ganhar bem, eu quero fazer viagem internacional. Então a mente é muito poderosa. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja. Tem que ter muito cuidado. E através de muito esforço, e não é só pensar, né? Você tem que... Estudei muito, ralei muito, trabalhei muito. E aí eu alcancei aquilo que eu queria. Mas essa ambição de querer uma coisa melhor para você também é positivo. Olha onde você chegou. Você estava dentro de ônibus, viu? Você foi lá e lutou. Eu também vou atrás daquilo que eu também sonho, né? E aí teve essa mudança. Mas chegou um momento que eu falei, puxa, não é isso, eu não estou feliz. E aí eu comecei a mandar currículo e fazer entrevista para sair do segmento financeiro. E o meu desejo era ir para a indústria. Coincidentemente, mas eu não acredito em coincidência, o meu pai estava reestruturando a empresa. Ele tinha um sócio na área administrativa. O meu pai não teve formação superior. E um dos principais clientes que ele estava negociando preços, ele pediu uma planilha de custos. Pediu para abrir os custos para avançar na negociação. E meu pai não sabia calcular isso. Essa empresa indicou um consultor. E esse consultor deu todo o suporte para calcular, mas ele precisava mexer em Excel, tudo, e meu pai não mexia em computador. Nesse período, nesse momento que ele estava negociando, que o consultor foi, ele perguntou, assim como eu cheguei aqui antes da entrevista, ele falou, Cláudio, como é que você tem irmão, sua família, como é? Ele perguntou, Jorge, você tem filhos? Ah, eu tenho. Quem que está aqui? Ah, tem um que está no mercado financeiro. E esse consultor levantou a bola, falou, poxa, está saindo esse sócio da parte administrativa financeira, por que você não traz o seu filho para trabalhar aqui? E foi nesse momento que eu estava mandando o currículo e já com uma mão na mala, como se diz, para sair da corretora, que eu tinha decidido sair. E aí o meu pai veio e conversou comigo. Ele falou, filho, a empresa é pequena, tudo, mas eu tô com idade já, quem que vai tocar? Se você conseguir performar, melhorar a gestão da empresa, vai ficar aí para a família. Eu avaliei, eu já estava com o casamento marcado. Eu já tinha vendido carro para pagar casamento, tudo. E literalmente, eu falei com a minha noiva na época, que é minha mulher hoje. A gente fez uma planilha, quanto você ganha? E eu falei, eu ia ganhar um valor, acho que 4 vezes menor, ou até mais do que eu ganhava no mercado. A gente fez as contas e eu conseguia pagar o boleto do apartamento. E aí eu conversei com minha noiva na época, minha mulher hoje, se ela arcaria com o resto dos custos. Condomínio, alimentação. Ela falou, eu topo. Eu falei, então vamos casar. A gente marcou o casamento e foi assim. Comecei lá varrendo o chão. Então imagina, assim, voltei a trabalhar todas aquelas crenças, aquelas verdades. Eu falei, eu nunca vou trabalhar com meu pai, nunca diga nunca. Eu comecei de baixo a trabalhar fazendo banco. Derrubou todos os paradigmas. Né? Mas tipo... Só calçar as sandálias da humildade, literalmente. De pegar fila, de ir para a receita, de ir para o correio, de ir para o banco, pagar conta, varrer chão, limpar banheiro na empresa. Começar de baixo mesmo. E aí eu fui estruturando. E a regra é clara, né, Arnaldo? Como diz. Eu só vou levar para casa se der lucro. Se não der lucro, não tenho que levar. Então vamos virar isso aqui. Vamos trabalhar. E eu comecei a trabalhar aonde eu poderia agregar mais. Em números. Planilha de custos, plano orçamentário. Processos do tipo ISO 9000, eu acompanhei isso muito de perto, que é o sistema de gestão da qualidade, né? Certificações, é onde eu poderia agregar mais valor e trabalhar estrategicamente a parte de recursos humanos. Você olhou suas habilidades mais importantes e usou elas naquele momento, né, a teu favor, foi muito inteligente. E uma parte que eu trabalhei muito psicológico e a prática foi enxergar a empresa com responsabilidade,
mas que ela fosse um grande playground para que eu pudesse testar modelos e valores e crenças que eu tinha, porque eu já tinha trabalhado em outras empresas no passado e eu analisava criticamente que situações ou processos ou estratégias de falar, isso eu não faria, Então, isso eu faria. o teu propósito de sair de lá para encontrar um porquê do que você faz, você começou a encontrar, então, nesse novo movimento. Eu fui criando o meu conto de O teu fadas. sentido ali, né? O sentido, porque, como eu disse, eu tinha que trabalhar com o meu pai, já tinham outros sócios na empresa, e aí quando você é muito jovem, você quer mostrar serviço. Tem aquela máxima lá, os primeiros 90 dias, né? Tem até um livro, tem teorias que falam um presidente de uma empresa ou da república que seja eleito, ele tem que ter um plano de 90 dias. O que isso quer dizer? Você já tem que gerar um resultado, um impacto positivo em 90 dias. E como eu tinha trabalhado já com planejamento estratégico na corretora de valores, eu tinha toda essa parte de teoria e prática. Então eu fiz um plano meu, que eu escrevi, de como eu poderia trabalhar análise SWOT, né, fortalezas, oportunidades, pontos fortes, pontos fracos, enfim, e traçar um plano estratégico para a minha área de atuação, sem ferir o poderio do meu pai, o poder que ele tinha, ele era o dono. Eu não estava lá para confrontar, você não interferiu. Criar atrito, era entender, ter um pouco de inteligência emocional para entender que eu não estava lá para confrontar. Mas, ao mesmo tempo, eu ouvia que muita coisa que eu queria implementar que era coisa de empresa grande, de multinacional, que não funcionaria na empresa pequena. E uma dessas coisas foi trazer a sustentabilidade para o negócio. Eu ouvi muita crítica nesse sentido. Que não funcionaria e que isso era só custo e que só funcionava para a grande empresa e outra vertente era que era só marketing. Não tinha efetividade. Mas eu segui essa jornada estudando. Uma coisa que startou, né, que deu um input de falar por que trabalhar com sustentabilidade? Eu fiz o seguinte, nesse plano estratégico, eu comecei a pesquisar os principais clientes e fornecedores. Entrar no site desses caras. E no próprio site tinha alguma aba falando sobre a palavra do presidente ou algum relatório, ou eu também pesquisava entrevista dos presidentes desses, que eram os principais clientes, para entender como a empresa, esse principal cliente meu, estava enxergando o futuro. Porque eu sou muito ligado em tendência, eu gosto. Então, o que tem de tendência... Então, não foi assim, eu quero trabalhar com sustentabilidade. Não, eu identifiquei pontos em comum. Para mim está claro, né? Se você montou uma estratégia dessa, tão pragmática, é claro que alguns aspectos do meio ambiente e da estrutura dessa gestão estariam. Você olhou sustentabilidade dando uma luz maior para ela, mas estava dentro da sua estratégia. Mas era uma estratégia de negócio. A minha dúvida é, estava dentro do seu propósito? Estava dentro do seu sonho de coisas que você queria fazer? Perfeito a análise. Era uma estratégia de negócio visando resultados. E o que acontece? Em 76, o Milton Friedman, o prêmio Nobel de Economia, ele afirmava que o principal objetivo de qualquer empresa é dar retorno aos acionistas. O resto, não esquece. Isso, prêmio Nobel de 76. As coisas vão mudando, vão evoluindo, vão progredindo. E aí eu comecei a identificar, eu mirei uma coisa, acertei outra. Eu identifiquei e falei, poxa, como eu posso deixar mais competitiva a empresa? Na medida que saiu a palavra sustentabilidade, eu fui atrás para estudar o que é essa tal sustentabilidade. Claro. E à medida que eu fui me aprofundando nos conceitos, eu identifiquei e pensei, poxa, eu acho que está certo isso aí. Esse conceito de você trazer resultados econômicos, ambientais, sociais, você trabalhar preventivamente a poluição, você trabalhar a consciência no social, que a empresa ela tem um papel social, um novo papel na sociedade. Sim. Ela chamar essa responsabilidade. A empresa tem que ser mais responsável social e ambientalmente. E aqueles conceitos foram rolando uma conexão com aquilo que eu acreditava. Eu falei, poxa, eu acredito nisso também. Como que você convenceu internamente as pessoas para um conceito tão novo? Primeiro era convencer a alta cúpula. E aí o que eu comentei? Comentei com o meu pai, primeira pessoa. Ele falou, não perca seu tempo com isso. Isso aí não traz resultado. Foca na empresa.
E isso aí é para grande empresa, isso aí é custo e só não funciona, é marketing. Eu tentei por esse viés. Depois eu identifiquei dentro da empresa que eram, na época, 16 colaboradores, 90% ou era semi-analfabeto ou analfabeto, mas dentro desse quadro eu identifiquei uma pessoa que tinha uma visão de gestão, era um pouco mais esclarecida, e eu trabalhei com ela. Por quê? Eu comecei a identificar dentro da fábrica o que poderia economizar água. Então fiz um balanço hídrico, e aí eu comecei a identificar o quê? Pontos de desperdício, vazamentos e trocar torneiras. Coisa simples, básica, barata, mas muito eficiente. E eu comecei a estudar a gestão da mudança organizacional. Então, Peter Senge, né, ele escreveu a Quinta Disciplina, é um dos teóricos que fala sobre gestão da mudança organizacional, e ele escreveu uma teoria, e eu peguei a teoria do Peter Senge, li e adaptei para a empresa. Então, fala mais ou menos, em resumo, você aplicar rápido os programas e você identificar e focar em coisas que vão gerar rápido resultado. Porque você quer fazer uma mudança que você tem que mostrar resultado rápido. Então, a questão da gestão da água, identificar vazamentos, colocar copo Becker lá embaixo de um vazamento de água, aí depois você fazer uma regra de 3 simples. Se em X tempo está se perdendo X ml de água, em 24 horas vai dar Y, e em 1 ano vai dar Z. E aí eu comecei a identificar que estava sendo desperdiçado toneladas e toneladas de água. E aí você vai fazendo essas mudanças de melhoria, de troca de tubulação, e isso vai gerando economias, e as economias geradas, você faz um fundo das economias que você gera, um cálculo e fala, ó, com esse valor que eu economizei, eu vou aplicar e investir na empresa novamente através de novas melhorias. Então, o resultado foi sendo gerado, as pessoas que foram trabalhando ao redor desses projetos foram identificando que davam resultado, que ia acontecendo a melhoria, isso se transformava em melhoria econômica para a empresa, em economias, em nova geração de caixa e reaplicando e investindo novamente. Então, esses resultados foram aparecendo. Fora isso, eu procurei estudar mais. Então, não, para mim tá. Você tem uma visão que quem está assistindo vai gostar muito, porque existe o amor por sustentabilidade e que muitas pessoas nessa questão da ideologia, né, se perde muito na questão estratégica do negócio, e você não. Você trouxe a sustentabilidade para dentro da empresa, olhando o negócio, mostrando os benefícios econômicos de uma boa sustentabilidade, de uma boa execução. E aí, imagino que foi nascendo a paixão também. Mas eu acho que quando você mostra eficiência energética, hídrica, com resultados econômicos, você detectou tudo isso, você acabou. Você criou um modelo, então. Imagina, eu vim do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele visa resultado, ponto. Então, eu não posso negar. Eu olhei, fui para a empresa olhando resultados financeiros. Então, à medida que fui estudando, caramba, foi despertando um outro sentimento. E uma coisa que foi muito legal foi ter dado continuidade nos estudos, que eu acabei fazendo um MBA em gestão e gestão ambiental. E as matérias que eu fui tendo dentro desse MBA, eu fui identificando a teoria. Quando eu falo que eu fiz da empresa um grande playground, eu adaptava a teoria para a minha realidade dentro da empresa. Eu bati a foto antes e depois, escrevi a teoria e aí o meu trabalho de conclusão da matéria estava pronto. Porque eu ia aplicando a teoria, por exemplo, produção mais limpa. Aí tinha a matéria, o que é produção mais limpa? Economia circular, logística reversa, gestão de resíduos, emissões, balanço hídrico, emissões, auditoria interna. E aí eu fui empilhando e cada matéria eu ia aplicando, escrevendo, e o meu trabalho de conclusão dessa matéria estava pronto. É genial isso que você está falando. No final, eu tinha uns 10 cases. E o meu trabalho de conclusão de curso foi a compilação desses trabalhos todos e a apresentação para a banca. E aí, no final, eu ficava imaginando assim, poxa, como eu posso fazer o marketing da empresa a custo zero? Aí me deu uma luz e falei assim, vou entrar em alguma premiação.
de gestão ambiental. E aí eu vi na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo que tinha uma premiação, um prêmio de uso e reuso da água na indústria. Aí eu já estava com o trabalho pronto. Tirei essa parte tão acadêmica, né, de estrutura tão acadêmica, deixei ele mais palatável e mandei, a gente tirou o 2º lugar. E um outro prêmio que é de gestão ambiental, que nós tiramos o 1º lugar. Esses prêmios, eles geraram convites para fazer palestras em faculdades, porque todo ano tem Semana do Meio Ambiente, vamos supor. Sim, todos os dias 5 de junho. E a Faculdade das Américas, a FAM, ela entrou em contato com a Federação das Indústrias de São Paulo para pegar a indicação das empresas que ganharam os prêmios para serem convidadas a fazer uma palestra na faculdade. Até aí você fala, o que tem a ver? Aí meu pai ficou doido e falou, o que isso tem a ver com a empresa? Eu falei, não, vamos divulgar a gestão ambiental. Ele falou, cara, isso não vai agregar, isso não vai agregar. Mas você já tinha aprovado, né? Já tinha aprovado, mas aí eu fui. Na Faculdade das Américas, eu preparei uma apresentação e uma coisa legal também, né? Não é o que você aprende, o que você faz com o que você aprende. Uma das matérias no MBA era de comunicação. E aí eu tinha que fazer um trabalho de comunicação e eu aproveitei e fiz um filminho da empresa. Aí usei o iPad. Aí coloquei lá uma apresentação e saiu um negócio voando, saia rodando. Mas eu fiz um esforço tecnológico também, que eu falei, poxa, eu preciso fazer um esforço tecnológico, preciso aprender isso aqui. É um PowerPoint turbinado. Aí eu fiz. Aí preparei tudo no trabalho de conclusão da matéria, era a minha empresa. Então já estava pronto. Nessa apresentação na Faculdade das Américas, a pessoa que estava nos recebendo, eu me apresentei e ela falou, nossa, Cláudio, você chegou aqui, tá aqui fulano de tal da empresa tal, uma multinacional, que nós, como empresa, estávamos tentando comprar matéria-prima desta empresa, só que a gente não conseguia cota. Não conseguia porque ele argumentava que já tinha uma empresa na região que já tinha... Atendia a região. E aí eu pensei na hora assim, falei, caramba, é fulano de tal da empresa tal. Aí minha cabeça ficou assim, eu preciso fazer a apresentação, só que em apresentação eu não gosto de ser nem o primeiro nem o último. E eram 5 pessoas nesse dia. Eu falei, o primeiro eu não quero ser, o último eu não posso ser. Eu preciso fazer a apresentação antes dele, porque como esse cara deve ser um cara com a agenda apertada, vai que ele apresenta antes de mim e ele vai embora. Então eu preciso fazer a apresentação antes dele e para ele ver a minha empresa. E quem sabe eu estrategicamente me aproximo, troco o cartão e tento contato comercial. E atinge o seu objetivo. Cara, deu certo. Deu certo. Eu fiz a apresentação, logo em seguida foi ele. E a gente trocou cartões e ele falou, poxa, Cláudio, eu gostei muito de conhecer a apresentação da sua empresa, muito boa, tal, que legal. Aquilo que eu puder te ajudar. Eu falei, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso comprar matéria-prima, eu não consigo de vocês. E ele falou, olha, eu sou da parte de sustentabilidade, mas eu vou tentar te colocar em contato. Eu fiquei 6 meses, Rômulo, ligando para ele e mandando e-mail, até que foi uma pessoa dessa multinacional, tocou na empresa, e ele até comentou, falou, não sei o que vocês fizeram lá, mas a minha missão aqui é vender produto para vocês. Quando nós adquirimos essa matéria-prima, a diferença de preço pelo que a gente pagava antes, era de 40% mais barato. Porque eu estou comprando direto do cara. Então, o que eu aprendi com isso? Que a sustentabilidade, ela gera resultado econômico impactante. Por quê? Ele identificou que nós tínhamos valores, posicionamento, estratégia ligada à sustentabilidade, e o fabricante de matéria-prima, ele quer ter clientes que tenham essa pegada. Essa diretriz também. Porque eu acredito que a cadeia de fornecimento é o diferencial competitivo daqui para frente no segmento químico. E depois sustentabilidade, culturalmente, as pessoas acham que estão falando só da sustentabilidade ambiental. E não. Você está provando que a sustentabilidade financeira aliada à ambiental é o resultado que todo mundo precisa. É o resultado. E as pessoas que trabalham dentro de uma empresa que tem essa real preocupação, que não é greenwashing, né? Porque... O greenwashing está em moda, né? Muito. Está muito forte, muito né? Forte. O ESG também está muito forte, muito se fala disso, sustentabilidade se desgastou muito, ainda não sei como que as empresas vão reestruturar isso. Mas sabe o que é o mais interessante aqui?
Você deu uma aula mesmo de como você conquistou a mudança cultural do seu pai, trouxe a realidade da sustentabilidade, provou através da questão estratégica financeira que a sustentabilidade seria sua aliada mais importante. É. Muitas pessoas estão ouvindo isso hoje e não saberiam como lidar com isso. Você realmente conseguiu, em poucos minutos, falar como você chegou. Eu acho isso muito interessante. Eu estou muito feliz de você ter tido essa aula de como você chegou até isso. Você sustenta isso até hoje, lá? Sustento e... Porque eu sei que você é certificado, desculpa, você é premiado, né? Você mudou o nome da empresa para Soluções Químicas, você tem um trabalho de preservação forte, você tem pilares de questões de sustentabilidade muito ricas dentro da empresa. Tudo isso você consegue manter e fazer ser verdadeiro mesmo? É verdadeiro, mas acho que a maior transformação que eu estou aprendendo todo dia com isso é você se autoconhecer. Então, por exemplo, eu estou fazendo um curso de filosofia na Nova Acrópole. E aí, o que aconteceu hoje cedo? E eu não acredito em coincidência, Romulo. Muito louco isso. Eu procurei e falei assim, poxa, eu queria falar alguma coisa impactante, né? Tipo, não só falar da minha experiência, mas alguma coisa mais filosófica até, sabe? Altruísta. Uhum. E eu tenho vários livros em casa, mas eu sou um daqueles caras que compra livro e não consegue terminar muitos livros. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de livro porque... Imagina você comprar um livro, uma pessoa escrever um livro, o que ela estudou, o que ela teve de trabalho, e você comprar todo esse conhecimento por, sei lá, 40, 50, 60 reais, é muito barato você comprar conhecimento hoje. E eu peguei um livro do Harari que fala das 21 lições, né, do século XXI, e aí eu falei, poxa, eu peguei um capítulo e abri, e o danado do capítulo abriu falando de filosofia, cara, de Bhagavad Gita, que eu estava estudando na Nova Acrópole isso. Bhagavad Gita é uma história seguinte, é tipo uma epopeia indiana que fala que o príncipe ele estava liderando uma verdadeira batalha interna envolvendo uma guerra civil dentro da Índia. E esse príncipe, ele viu no exército contrário amigos e parentes que estavam lutando contra ele. E ele ficou numa crise existencial de falar assim, poxa vida, eu não consigo matar, não consigo combater, são parentes e amigos, estão no exército oponente. E aí deu Shiva, o deus indiano, comunicou para ele que o universo tem uma força cósmica. E essa força cósmica, ela tem um Dharma, e o Dharma cada um carrega esse Dharma, que são suas verdades, seus valores. E isso, você tem que trabalhar com suas verdades e seus valores, porque uma lavadeira de roupa, uma pessoa que lava roupa, por exemplo, mas quem nunca encontrou um profissional que você olha e fala assim, poxa, é uma profissão simples, mas você vê que a pessoa tem uma conexão com aquilo tão forte, que chega a você ficar até com um pinguinho de inveja, assim, de ciúme, fala, caramba, o cara tem um propósito. E eu não estou falando de profissões lindas, simples. Serviços gerais. Serviços gerais. Quem nunca encontrou uma pessoa dessa? Essa pessoa ela encontrou o propósito dela. E aí, qual que é uma das lições dessa história? É que você deve identificar quais são esses valores seus, esse seu Dharma, e você não deve lutar contra ele, porque senão você não vai ter uma das coisas mais poderosas e preciosas que cada ser humano tem que ter, que é a paz interior. Porque você pode querer viver a vida do outro, mas às vezes é uma coisa que conflita com você mesmo. E essa jornada é única, é solitária, é sua. Não tem como dar um copy-paste. Não tem como você copiar o que eu fiz ou falar, eu vou trabalhar igual o Cláudio. Não tem, essa jornada é sua e todo mundo tem o seu momento. O que eu quero dizer com isso? Essa jornada é minha, mas eu não faço para vender mais produto químico. Lógico, tem a questão, eu fui aprendendo isso. Eu faço porque eu acredito. E eu faço um comparativo com o seguinte, a minha empresa é pequena, mas quem nunca foi num açougue de bairro, num restaurante pequeno de bairro, ou no mercadinho de bairro que você entra e fala assim, nossa, como é bem administrado esse negócio. Como tem atenção aos detalhes. Mas muitas vezes a pessoa fala, ela está investindo no negócio dela. E muitas vezes, o Mário Sérgio Cortella fala isso. Você faz o trabalho, mas o trabalho também te constrói. Então, essa é uma troca, sabe? Da empresa ser um organismo vivo,
que tem, né? A Ari de Geus escreveu A Empresa Viva. É um livro que eu gostei muito de ler. A empresa, você enxerga a empresa como um organismo vivo, que nasce, cresce e morre, que tem que ter um poder de adaptação para sobreviver, e você trazer esses conceitos para um negócio. Porque o que faz uma empresa? São as pessoas. É uma conexão entre a infraestrutura, processos e pessoas, mas se você tirar as pessoas, você vai ter o quê? Móveis e utensílios, veículos, equipamentos de informática, ativos, imobilizados. Então você tem que trabalhar estrategicamente as pessoas dentro da empresa. Isso vai redundar num outro grande desafio quando você quer aplicar sustentabilidade no seu negócio. Você vai ter que evoluir a cultura da sua empresa. E os especialistas afirmam isso, não sou eu. Você só progride a cultura. Sabe quanto tempo você leva para você evoluir a cultura de uma empresa? Em média, 7 anos. Esse é o paradoxo da sustentabilidade. Você trabalha hoje num mundo que tudo muda muito rápido, altamente tecnológico, rapidamente, só que as grandes mudanças dentro da sua organização, da sua empresa, elas demoram 5, 6, 7, talvez uma década. Então, sabendo disso, não é para desestimular. Sabendo disso, quanto antes você começar essa jornada, melhor. Você fez essa transformação tão rica e tão interna, porque o que se percebe claramente, né, nesse processo, você mostrou para todo mundo um desenvolvimento de negócio que se somou à sua paixão, né, e que está se transformando como um grande propósito da sua vida. Tudo isso aconteceu aí internamente não motivado ou porque você olha um mundo caótico, um mundo em destruição? O que te leva a olhar para as pessoas, a melhorar os processos da sua empresa, a garantir que ela seja sustentável, que ela não impacte, né, o planeta e possa beneficiar as pessoas, né, que estão dependendo dela ou que estão diretamente ligadas a ela? O que fez isso acontecer em você? Tem um termo, né, japonês muito disseminado, é o Ikigai. Ikigai, sim. Ikigai, né? O que você ama, o que você manda bem, você faz bem, o que faz bem para o mundo e o que dá dinheiro. Quando você tiver essa conexão e essa intersecção entre esses 4 pontos, você achou o seu Ikigai, que muitos também falam que é o seu propósito. Quando eu falo da jornada da sustentabilidade, ela tem várias vertentes. Assim como quando um avião cai, são vários fatores que levam o avião a cair, quando você acerta alguma coisa, são vários fatores que te levaram a isso. Então, é autoconhecimento, é você estudar, é você aplicar o que você aprende, e você vai empilhando. E quando você junta tudo isso, você aplica e vai dar um resultado. Um dos fatores que me motivou a estudar sustentabilidade também foi o seguinte. Imagina a minha situação. Eu trabalhando com meu pai, microcosmo, trabalhando com meu pai, o cara sabia onde tinha cada prego dentro da empresa. E ele vem construindo aquele organismo, igual o Frankenstein, a criatura. Ele criou, isso é normal em todo o empreendedor. A empresa é a imagem e semelhança do criador. Só que a criatura ela vai crescendo. E chega um momento que a criatura fica maior que o seu criador. O que eu identifiquei? Eu falei, eu não tenho a intenção de ser melhor que meu pai ou provar que eu era melhor que meu pai. Um dos fatores que incutiu na minha cabeça foi o seguinte. Eu falei, poxa, esse termo sustentabilidade está em voga e vai pegar. Então, eu fiquei analisando tendência e falei, não, isso aqui não tem volta. Curioso do jeito que você era. Isso aqui não tem volta porque não tem como voltar. Os estudos apontam, o cientista fala, o mundo está caminhando para isso. É reversível. É reversível. Aí eu olhei aquela situação, Romulo, e falei assim, o velho é muito porreta, velho. O velho é inteligente, é macaco velho, tem carisma, é aquele característica de todo empreendedor. O que esse cara, o que eu posso saber mais do que ele? Se eu souber mais de sustentabilidade, uma coisa que é uma tendência e que não tem volta, eu vou saber não só mais do que ele, eu vou saber mais do que qualquer diretor, presidente, alto executivo, concorrente. Então eu vou partir, me aprofundar e me jogar de cabeça nesse tema. Isso foi um dos motivadores também. De eu ter algum tema, algum assunto novo, onde se eu mergulhasse de cabeça, eu iria saber mais do que qualquer alta cúpula de multinacional. E mais interessante de tudo, não é só um discurso. Você tem
a Hanaoka, que é a sua base de trabalho para isso. Para você mostrar que é possível, né? Você aplicar, né? Por exemplo, para quem é um jovem estudante, ou nós mesmos, Romulo, que a gente está tentando se reinventar sempre. Sempre. O Fórum Econômico Mundial, em Davos, né? Davos. Na Suíça, ele aponta todos os anos macro tendências de curto, médio e longo prazo. Para os próximos 10 anos, os 5 maiores riscos que vão impactar a todos nós, dos 5 maiores, 4 estão ligados à sustentabilidade. Então tem mudanças climáticas, esgotamento dos recursos naturais e assim vai. Sabendo disso, existe uma demanda crescente por profissionais, empresas, prestadores de serviços que estejam mais ligados, conectados à sustentabilidade. E em Davos, na Suíça, também saem estudos relacionados ao futuro do emprego, para dar um direcionamento para as empresas e para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, em que eles devem prestar atenção, onde vão ter mais oportunidades de trabalho. E aí você tem 2 vertentes que nós todos temos que mergulhar de cabeça, e são assuntos novos ainda. A sustentabilidade é recente ainda. E o outro tema é a inteligência artificial. Então, nós mergulhando nesses temas de cabeça e juntando a teoria com a prática, quem souber mais, vai partir antes, vai ter mais competitividade. Tanto em questão de ser o melhor profissional, como também gerar mais resultados e deixar a empresa mais competitiva. Então, eu faço esse exercício e aí eu agrego agora, porque a sustentabilidade não tem uma linha de chegada. Não vai ter um ponto onde você vai trabalhar a sua empresa e falar... Acabou, sou sustentável. Porque as leis mudam. Agora a gente está falando de descarbonização, Sim. Que é uma coisa complexa. A gente está falando mais de eficiência energética. A gente está falando de matriz energética, de carro elétrico, e assim vai por diante. Então, essas coisas não se esgotam. E isso é ótimo. O que tem que tomar cuidado? Você não pirar a cabeça, porque é um tema empilhando em cima do outro. Não, e depois também tem a história que o próprio ambiente também reage a tudo isso, né? Com os climas absurdos, extremos, impactando tudo isso, porque você tenta desenvolver algo que venha para uma preservação, para uma conservação, para menos impacto, mas você também sofre, em seguida, um impacto climático poderoso que, às vezes, destrói todo esse trabalho e tem que começar de novo. Tem aquela historinha que eu já vi em filme de treinamento, é muito famosa. Numa pessoa andando na praia, aí ela vê um vulto lá na frente, a praia deserta, tem um monte de estrela do mar na areia, aí ele vê uma pessoa indo pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. E essa pessoa vai caminhando em direção a essa pessoa, e aquele vulto vai ficando mais claro, e ele vê que essa pessoa que estava indo pra frente, pra trás na praia, ela estava se abaixando, pegando uma estrela do mar e jogando de volta pro mar, porque o sol estava... a hora do sol, o sol ia ficar pino e aquelas estrelas do mar todas iam morrer. Sim. Aí essa pessoa se aproxima dessa outra que tá jogando a estrela do mar e fala assim, cara, olha quanto de estrela do mar, impossível, você quer fazer o quê? Você vai fazer, acha que vai fazer diferença? Olha quanto de estrela do mar tem nessa praia. Aí ele olha assim, incrédulo, e fala assim, tudo bem, não vou conseguir jogar todas as estrelas do mar, não vou conseguir fazer diferença para todas, mas para essa aqui... eu vou. A diferença está feita. Está feita. Então, o meu viés é trabalhar a sustentabilidade num viés que gera uma conexão entre o que eu acredito. E aí, se a pessoa entrar nessa jornada da sustentabilidade, mas ela está fazendo por dinheiro, ou ela acaba fazendo, pô, mano, mas eu não acredito muito nisso. Só por tendência? Só por tendência, ou para ficar bem na foto, é difícil dar uma conexão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nem interrompi você, porque estava tão perfeito a sua colocação, da sua visão, porque você, como você tem a experiência, a vivência, então você conseguiu traduzir isso de uma forma muito rica. Nós conversamos quase 1 hora, sabia? É mesmo. Nem vi passar. E eu queria falar sobre ESG, mas eu não adianta a gente querer também sufocar a nossa audiência. Certo. Porque estava tão rico, eu quero que ela guarde isso. Então, eu vou fazer o seguinte, nós conversamos por 54 minutos, eu achei perfeito a forma como você trouxe sustentabilidade baseada na sua história de vida, que assim, eu tenho certeza que você que está assistindo ou ouvindo o podcast vai ficar meio que impressionado pela qualidade dele, de como você se coloca, né? E com facilidade para a gente descobrir, né? A gente conseguiu ver um olhar
diferente para a sustentabilidade hoje que muita gente não vê. E você conseguiu trazer claramente para a gente, se nos desprendeu da questão ambiental, sem deixar ela de lado, mas olhou que sustentabilidade é muito mais do que isso. Agora, ESG chegou. Também tem um desgaste dessas 3 siglas, Environment, Social and Governance. Posso te fazer um convite para você voltar e a gente falar um pouquinho sobre isso? Será um Porque prazer. eu acho que você gosta de falar sobre ESG antes da gente finalizar. Eu gosto de falar de ESG, só um rápido assim. ESG é um termo cunhado pelo mercado financeiro. Quando o Kofi Annan fez um discurso na ONU e ele estimulou essa discussão que ela fosse levada para o mercado financeiro. Para o mercado financeiro fazer um movimento também, entrar nessa jornada. E o mercado financeiro cunhou esse termo. Então a BlackRock, se não é a maior gestora de fundos de investimento no mundo, ela, através do seu presidente, todos os anos ele lança uma carta direcionada às instituições, e é uma carta guardada porque dá um direcionamento de como a BlackRock, que é o maior fundo de investimento, ou um dos maiores, vai direcionar seus investimentos para as empresas. E ele sempre estimulou esse termo ESG, que o investimento deveria estar atrelado também a ter retornos econômicos, ambientais, de governança e assim por diante. E esse ano aqui surgiu um argumento que o mercado financeiro não quer mais usar o termo ESG, que ficou muito desgastado. E aí eu vi umas matérias falando, o ESG morreu. Eu acredito que não, mas vai dar uma nova roupagem. Já tem um novo termo, assim, porque você já está me dando gancho para o próximo episódio. Né? Alguns falam de empresa dual, mas enfim, é uma nova roupagem. Mas acho que ficou desgastado o ESG. Mas fica o convite e fica o meu compromisso para discutir um pouco melhor esse assunto, porque me interessa muito e eu acredito que isso tem que ser uma vertente estratégica para toda a empresa e todo profissional. Bom, não tenho nem o que falar, né? Conhecedor, a forma como ele se coloca é perfeita, você aprende, né? Me seduziu aqui. Eu vou pedir para ele deixar um recado para você, falando um pouquinho dessa participação aqui conosco. Eu estou muito feliz, mas eu quero realmente que você volte e o mais rápido possível. Vamos entrar na esfera do ESG e se você tiver elementos que você quer trazer da sustentabilidade para a nossa audiência, Mask TV está de portas abertas, porque realmente eu não precisei ficar te buscando perguntas. Estava muito claro, todo mundo que vai assistir, ouvir, vai ficar maravilhado. Nessa câmera aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem desse nosso primeiro encontro, que eu sou muito grato e muito feliz por você estar aqui e por ter te conhecido. Não quero que se encerre só nesse movimento. Espero que a gente possa fazer coisas melhores para as pessoas. Meu objetivo com esse projeto é levar informação, inspiração, trazer um mundo melhor, que eu também acho que agora você tem um propósito tão lindo, eu também quero fazer parte disso. Obrigado. E aí fica o recado, que é o que eu estou fazendo atualmente. Se tiver um dinheirinho para investir, invista no seu autoconhecimento. Você sabendo como você funciona, como você reage melhor, como você se torna mais produtivo, mais eficiente, mais rápido, mais ágil, mais poderoso, é através do autoconhecimento. Então, invista sempre nisso. Autoconhecimento. Obrigado. Excelente. Esse foi o Mask TV, o podcast que você quer ver. Muito obrigado. Aproveitando o que ele disse, se você perdesse tudo que reclama, você estaria satisfeito? Até o próximo episódio.